O... Sabe que, tipo, o Pedro tava falando lá, igual, vou fazer minha consulta agora, hein? Tipo assim, ontem eu tava vendo muito conteúdo seu e ontem eu tava no carro, assim, aí você falou alguma coisa e eu peguei e falei assim, putz, velho, eu não lembro da minha mãe ter qualquer relação de carinho comigo, sabe? Eu abandonei ela com 16 anos, eu saí de casa. Eu saí de casa por não me entender com a minha mãe. Eu não lembro de nenhuma, zero. Eu parei de pensar nisso ontem, assim, eu não lembro da minha mãe falar assim, meu filho, eu te amo. Não lembro. Eu sempre tive muito carinho do meu pai, né? E, tipo assim, das características de um narcisista, assim, minha mãe tem quase todas ali, sabe? Quase todas. Mentirosa, traição, bababá, grandiosidade, quase todas. E lá em casa éramos dois, né? Eu era o filho de merda mesmo, O assim, bode. sabe? Isso. Tudo de ruim aqui. Tanto que eu lembro que o dia que eu saí da casa da minha mãe, né? Eu ia sair na frente, assim, meu pai separou dela nesse dia, e aí meu pai falou, tô indo embora. Eu falei, eu tô vazando junto, eu não fico aqui não. E a hora que eu tava saindo, assim, ela pegou e ela fez questão de me chamar, assim, falando assim, ó, te falar, tô dando graças a Deus que você tá saindo aqui de casa. Porque tudo que deu merda nessa casa até hoje foi por sua causa. Uma leitura ligeiramente distorcida, né? Só não pode ser. Sabe, tipo Não assim, pode ser. e você Tudo via foi que ela culpa de um tava filho. Não, falando e aquilo lá ele com ainda é muito menor, prazer, né? assim, sabe? Isso. E eu demorei uma cara, assim, pra... Eu tô bem, assim, sabe? Tô muito bem. Mas eu demorei uma cara, assim, sabe? Aquilo lá me magoou profundamente, assim, sabe? Eu falava, porra, velho. Minha mãe, cara, minha mãe, todo mundo, né? Robertinha, a mãe dele é maravilhosa, meus amigos tudo, sempre é mais amigo da mãe do que do pai, né? Eu sentia falta de não ter amizade com a minha mãe, assim, sabe? Isso era ruim pra caralho, eu falo pra todo mundo, meu pai foi meu pai e minha mãe junto, né? E isso me magoava, assim, mas, cara, ela falou isso com tanto prazer, assim, sabe? E, tipo, ela ficou esquizofrênica depois, assim, sabe? Uns 6, 7 anos depois ela ficou esquizofrênica. Mas nesse período, assim, sabe? Também nunca teve uma procura dela, assim, sabe? Que é uma coisa... Hoje eu tenho filhos, né? Tipo, mano, eu jamais abandonaria meu filho, assim, sabe? Pode fazer a merda que for, eu vou atrás dele, assim, sabe? É meu filho, pô, né? Meio que uma obrigação que eu tenho ali, sei lá. E nunca teve essa iniciativa dela, tipo, deixa eu ir lá falar com meu filho. Deixa eu ir lá ficar bem com meu filho. Pelo contrário, parece que não fez diferença na vida dela, assim, sabe? Eu fiz um post ontem. Não é toda mãe ou pai narcisista que surta quando o filho se distancia. Alguns simplesmente o descartam. Tipo, a minha mãe também cortou contato comigo. Minha mãe cortou contato com toda a família. Com 6 anos, ela já foi cortando contato. A gente estava morando em outro país. Inclusive, quem me ensinou a cortar contato foi minha mãe. Porque a infância inteira ela falava: família não é quem você tem ligação de sangue. Família são as pessoas que você escolhe ter do seu lado. E a minha infância inteira eu pensava internamente: thanks, mom. Valeu, mãe. Caramba. Porque daí eu fiquei calculando, né? Eu vou ter que aprender habilidade social, que eu não tinha. Não sabia que era autista na época, mas eu tinha alguma coisa que eu não conseguia socializar. E eu pensei: vou aprender, vou sair de casa, eu nunca mais vou voltar. E foi o que eu consegui fazer, né? Me estruturei 5 anos. A partir dos 16 anos de idade, eu decidi: eu vou sair de casa, vou aprender habilidade social. Eu me forçava a sair de casa, eu me forçava a trabalhar. Tipo, e aí eu consegui, né, socializar com os alunos, que eu era professora de inglês na época. Aí conforme eu fui adquirindo maiores habilidades, apareceu a oportunidade de ser comissária de bordo aqui em São Paulo. Na época eu morava em Porto Alegre, né, com a minha mãe lá. E aí veio essa oportunidade, né? Ah, eu vou ter que ir pra São Paulo, fazer o quê, né, mãe? Aí ela comprou uma passagem sem me falar e veio pra São Paulo. E ela falou: Caramba. é. Aí ela: então, a gente já tá procurando casa, eu, mãe? Porque ela falou: eu já tô procurando casa aqui em São Paulo, porque ela decidiu que ela ia morar aqui, né? Sim. Eu não, eu tava querendo fugir, né? Aí eu tive a coragem, falei: mãe, eu tô vindo pra São Paulo pra morar sozinho. Mas de onde você tirou essa coragem? Eu acho que
Como eu tava te falando antes de começar, um dos meus maiores valores é liberdade, né? Então, eu já tive muitas situações onde eu não era livre. Muitas relações tóxicas, porque eu era trouxa, ingênua pra caramba. Eu perdi conta de quantos golpes eu já levei de amigos. Golpe financeiro mesmo, pessoas, amigos. Assim, eu perdi conta. Eu tô falando sério. Eu devo ter levado dezenas de golpes na minha vida. De tão trouxa que eu era. Mas eu não fico numa situação escrota. Porque esse meu valor que eu tenho de liberdade, cara, eu começo a adoecer de tal forma, tipo, os meus sintomas psiquiátricos mesmo, sabe? Eu começo a adoecer de tal forma que eu não consigo ficar lá. Então, mesmo não entendendo o que está acontecendo, algo dentro de mim, uma intuição dentro de mim, eu presto muita atenção na minha intuição, que foi o que me salvou a vida inteira. Essa coisa invisível aqui, né? Que só eu escuto. Confio muito mais nela do que qualquer autoridade externa. Porque foi ela que me salvou. Em situações infindáveis, onde autoridades não conseguiram me ajudar. Então é isso, cara. Eu também, eu acho que eu sou muito... Eu sempre fui uma pessoa muito... Apesar das fortes respostas emocionais que autistas, TDAH, superdotados têm, eu sempre fui uma pessoa... Eu nunca fui uma pessoa impulsiva. Então, o que isso quer dizer? Eu tinha minhas fortes respostas emocionais, eu sofria e tal, mas eu não externalizava. Eu ficava quieta, no meu canto, refletindo e observando. Então, eu vi que minha primeira irmã, ela foi tirada de casa de um jeito muito escroto. Tipo, a gente tinha recém-voltado pro Brasil, ela não falava português direito. E aí a minha mãe falou, você tem que sair de casa em 1 semana. Ela era da menor de idade, você entendeu? Os negócios, tipo... Aí eu, putz, cara, eu vou ter que me comportar, né? Porque se der qualquer problema com a minha mãe, eu não falo português, eu não sei socializar, não sei o quê. Aí eu fiquei me comportando. Minha segunda irmã saiu de casa de uma forma pior. Brigou com a minha mãe um dia e no meio da noite minha mãe abriu a porta, empurrou ela pra fora, sem comida, sem chave, numa noite de frio em Porto Alegre, no meio do inverno, sem calçado. E ela ficou na rua, sem teto. A sorte dela é que ela tinha um amigo que morava lá perto. Aí ela foi morar com ele. Então eu ficava observando as minhas irmãs se lascarem, que elas são mais velhas, né? Uhum. Aí eu ficava, eu vou fazer diferente. Eu ficava pianinha. E eu colocava na minha cabeça, eu vou achar um jeito. Aí apareceu o negócio de comissária de bordo. E aí quando eu decidi. Tipo, não... Mãe, você não vai morar comigo, você não... Aliás, eu me surpreendo com a minha coragem, porque eu era muito trouxa pra ser uma pessoa tão corajosa. Essa é uma excelente pergunta, da onde que eu tirei essa coragem, né? Sim. É o instinto de sobrevivência, é o que veio lá de dentro, né? Isso aí a gente não entende Total. Porque o que eu tinha de trouxa... O que eu tinha de ingênuo, eu tinha de coragem. Uhum. Né? A gente pode falar isso aí. Eu só fui entender mesmo o narcisismo, tipo, 10 anos depois que eu decidi sair de casa. Todo esse movimento de me independentizar foi só da intuição. Eu não tinha achado a palavra ainda. Eu sabia que tinha um bagulho diferente. Tanto na minha mãe quanto em mim. Eu sabia que eu tinha algum transtorno. Conceito, assim. Então, mas quando que entrou, então, aquele fórum que você teve? Isso foi quando eu tinha lá 25. Mas 25. Aí, nesse momento que você falou, pô, eu vivia desse jeito. Você só teve entendimento pra isso. Você saiu sem perceber o que tinha acontecido. Eu saí de casa sem perceber. Eu ainda tinha contato com a minha mãe, né? O período onde eu cortei contato com a minha mãe foi depois do falecimento do meu padrasto, que todos os meus padrastos morrem, né? Então teve isso também, tipo, caraca, mas eu tenho família mesmo, né, meu? Mano. E aí, tipo, meu padrasto faleceu, minha mãe ficou muito mal com o falecimento. Lembra o espectro da organização psicológica que eu falei? Quando as pessoas estão no perfil borderline, elas literalmente dependem de outras pessoas para regular suas respostas emocionais. Sim. Então você vê pessoas que estão em relacionamento, elas parecem ter uma funcionalidade mais alta. Quando elas perdem aquele relacionamento, elas perderam a pessoa que fazia a regulação das respostas emocionais. Então tem gente que vai decair, né? E eu lembro, minhas irmãs e eu, a gente sempre falava, nossa, espero que a mãe arranje um namorado logo, porque era mais estável quando ela tinha um parceiro. Aí, na morte do meu padrasto, que eu considerava o meu pai, né? Não tinha espaço pro meu luto. Porque, tipo, pô, cara, ele era meu pai, não sei o quê. E eu, que sou uma mulher, que ele foi morrer, não sei o quê. Então, não tinha nenhum espaço pra falar que eu tinha perdido meu pai. E não era só que não tinha espaço, que existia essa competição. Ela fazia coisas sádicas.
E como eu já contei essa história, eu vou contar aqui. E que coisas sádicas que não colavam com as minhas irmãs, porque as minhas irmãs não eram trouxas. Você que era mais infantil, né? Isso. Mas que colou comigo durante mais de um ano. Então ela ficava tipo... Oi, Tariana, tudo bem? Eu te mandei um link a respeito de um veneno que eu posso tomar pra me matar. E eu queria que você olhasse o veneno, fizesse uma avaliação se você acha que ele vai funcionar pra me matar mesmo. Só uma coisa, pode ser que eu vomite e saia muito sangue e coisas saiam pra fora. Você se importa de achar meu corpo desse jeito? Aí, mais tarde, ela ligava. Tariana, então também tem essa faca, muito interessante. Eu não sei, eu poderia cortar meu pulso por aqui, poderia cortar aqui, mas eu não sei se vai funcionar. Seria muito ruim pra você achar meu corpo todo ensanguentado numa poça enorme de sangue? Aí no outro dia ele me mandava um link de uma arma. Tariana, eu poderia estourar meus miolos. O que você acha? Você se incomodaria de achar os meus miolos estourados na... E eu tipo... Durante um ano mano... Só de lembrar agora, eu me emociono um pouco, sabe? E tipo, ela tentou fazer isso com minhas irmãs. E minhas irmãs só... Isso aí, mãe, pode te matar. E eu não, né? Mas você tinha... Primeiro que você era uma criança, mano. Não, nessa época eu tinha 25 anos de idade já. Ah, mas você é jovem. Mas mesmo assim... Eu vou falar, porque algumas cascas a gente cria com o tempo. E eu vou te falar, eu falando por mim só, de 25 anos. E eu era bem bobo também, sabe? Então, assim, eu demorei muito. Acho que até hoje eu não tenho capacidade de suportar muita coisa, mas... Com 25 anos eu era incapaz de suportar qualquer tipo de pressão, percebe? Tipo, de... Sim. Porque eu não tinha casca pra isso óbvio. ainda. Eu ainda não tava... Quem que tem? Talvez até hoje já não tenha pra isso, né? Principalmente quando a gente fala de alguém tão próximo, sei lá, uma mãe, um irmão, uma esposa, né? Cara, é uma situação que não dá pra medir isso. Não dá pra medir. Essa libertação é necessária, sabe? A gente tava conversando essa semana lá em Minas. Eu e um amigo meu que foi casado com a narcisista. E a gente tinha um amigo de infância, sabe? E na casa dele eram 3 filhos. E esse amigo nosso, ele suicidou. A irmã do meio dele não é nada, não é ninguém. Ela é invisível. Ele era o que suicidou, era um menino de ouro. Tudo era ele. Mas ele não podia ter namorada, ele não podia se relacionar com ninguém. E ele teve vários problemas com droga, porque o cara surtou, mano. Surtou. Ele tentou se suicidar várias vezes, até quando ele conseguiu. O irmão mais velho dele era o bosta, que também se envolveu com droga, mas sempre foi um bosta, sempre foi um zero à esquerda, sempre era o bode, foi né? Um merda, sabe? E o pai suicidou também. Caramba, mano, que história familiar. Desde, tipo assim, com 5 anos de idade tinha o pai suicidou, sabe? E foram anos e anos sofrendo. E aí a gente foi trocar uma ideia também, semana retrasada, a gente lembrou desse amigo e falou, mano, é certo ali, cara. Ali não tem como ali. A vida que os filhos, o que aconteceu com os 3 filhos, é aquele negócio, nunca vai descobrir esse diagnóstico, mas é certo o que aconteceu na vida deles. Uma das coisas até que eu queria complementar sobre a questão dos jovens que você falou, uma das coisas que as pessoas não entendem é tipo assim, quando você sai dessas dinâmicas narcisistas, você sai desempoderado, sem noção do que é certo e errado, do que faz sentido ou não faz, sem poder pessoal, tá bom? Quando você cresceu numa família narcisista, cara, muita gente fica falando, porque esses jovens aí não conseguem lidar com isso, com aquilo, aquele outro. Nem o jovem vai sair de uma família narcisista tendo estrutura, cara. O que tem de suicídios nos pacientes que eu já tive, que eu tenho, nessas famílias, meu irmão cometeu suicídio, eu tentei pela primeira vez com 6 anos de idade, como é que é? Cara... Sabe, umas situações assim, então tipo assim, não espere que uma pessoa saia de uma estrutura familiar dessas com um pingo de estrutura, cara. Com 25, a gente é toda zoada. Você já é zoado porque você não tem o córtex pré-frontal ainda, né? Ele tá se desenvolvendo e lá pros 30 ele vai se desenvolver, né? Mas tipo, cara... Você não desenvolve o córtex pré-frontal normalmente se o tempo inteiro da sua infância você tá com a parte límbica, a parte do cérebro basal ativada.
que é a resposta luto-fuga. Porque você tá literalmente tirando energia do desenvolvimento do seu córtex pré-frontal e colocando nessa resposta que vai se tornar automatizada, porque o teu corpo tá entendendo. Bom, eu acho que eu vivo num lugar que tem muito perigo, né? Então vou ter que constantemente estar nessa situação. Então você desvia a energia do desenvolvimento de uma parte do cérebro para outra parte do cérebro. Pessoas vítimas de narcisistas, elas têm que passar anos desenvolvendo essa capacidade de pausar, de ficar calma, de pensar de forma lúcida, de tomar um passo centrado. Porque, tipo assim, a pessoa sai toda desestruturada ou depressiva. Nem tem mais energia pra nada, não reage mais pra nada. É uma reconstrução cerebral. Abuso psicológico causa dano cerebral. Você entendeu? Isso que se eu for uma adulta sem dano cerebral e casar com um narcisista, eu vou ficar com dano cerebral. E uma criança que cresceu nesse ambiente. Você entendeu? Ela foi forjada dessa Ela foi forma. forjada desse jeito. Por isso que famílias narcisistas são berço de pessoas com transtorno de personalidade, de humor, de não sei o quê. Você entendeu? É praticamente impossível que seja de outra forma. Porque, por mais que a criança não tenha, vamos pensar geneticamente nada sobre isso, e pensando no indivíduo como biopsicossocial que ele é, Isso. né? Então ele vai ter a parte biológica, a parte psíquica e a social dele. Então, tanto a parte social que vai interagir totalmente com a família dele ali, vai influenciar diretamente. A menos que ele saia muito cedo ou que tenha um tratamento reversível, não sei se tem uma forma de reverter todo esse processo depois que ele acontece, ele vai estar fadado ao sofrimento.